Boa noite, igreja. Pai do Senhor Jesus, amém? Ainda estamos em clima de ano novo, né? Então aproveito para desejar feliz ano novo para quem está aí perto de você, para quem está do seu lado. Pergunte aí como é que foi a ceia, como é que foi o jantar de virada de ano. Se você comeu bastante. Você vai terminar de digerir só amanhã. Tem uns amigos que tem o RO, né? Que é o resto de ontem. A gente come o resto de ontem. Parece que a comida fica mais gostosa, né? Mas, igreja, feliz demais da gente estar junto para o nosso primeiro culto de 2021. Acho que eu vou ter alguma dificuldade ainda de escrever e falar 2020, 2021. Mas aqui chegamos, amém? Aqui chegamos para viver esse novo tempo nas nossas vidas, esse novo ano. E como foi falado pelo Pedro, janeiro é um tempo de premissas, então é o primeiro mês do ano, então aquilo que você tem para entregar para o Senhor na sua vida pessoal, metas, sonhos, objetivos, a questão de exercer a fidelidade em Deus com a sua vida, e também quando a gente fala dessa área financeira sobre ofertas e dízimos, é tudo algo que são princípios que Deus deixa na sua palavra para que você seja abençoado também. Então esse é um mês para você tirar para isso. Você se organizar, você se planejar, como é que eu vou viver esse meu 2021. E a gente não tem a certeza de tudo que vai acontecer, mas se a gente caminha planejado, e se a gente consagra a nossa vida a Deus, nossos planos a Deus, a palavra dele diz que nós seremos bem-sucedidos, amém? Então quero que você guarde isso, você se programe para isso, e viva isso durante esse mês e nas próximas semanas. Essa semana nós também estamos voltando às células nos lares. Eu queria saber dos líderes de célula que estão aqui. Quem está com saudade de uma célula aí, daquele tempo especial, daquele lanche especial. E você também que não conhece uma célula, pratique isso a partir desse ano. Você ainda que não visitou. A célula é um encontro no lar que nós fazemos na semana. A gente se reúne aqui na terça para um culto de doutrina, domingo culto de celebração. E na semana nós temos as células nas casas, espalhadas aí em vários bairros. Então você quer conhecer, quer saber qual é que está mais perto, você pode me procurar ou algum voluntário, que ele vai ter prazer de te orientar nisso aí também. Nessa terça, igreja, só alguns avisos, a gente ainda não volta ao culto de Tadel, nosso culto de doutrina, só volta na outra semana, certo? Mas voltamos às células. E sexta-feira, de 9 às 10, nós teremos aqui uma vigília na igreja. É você que gosta de oração, um momento de adoração, tá nessa intimidade, esse fluir do Espírito, sexta-feira de 9 às 10, eu te convido para a gente estar aqui celebrando ao Senhor. E o que eu tenho para ministrar para a igreja hoje é: esses sinais acompanharão os que creem. Todos os anos a Paz Church, a Igreja da Paz, ela tem um lema, e é um lema que é mundial, né? A Paz ela está em vários países. E ano passado o lema foi um vinho novo. E o que eu interpretei desse vinho novo, desse lema que foi declarado, vinho novo também representa uma transformação, representa também alegria, representa também uma mudança de vida, porque pense comigo, a uva, ela é esmagada para que seja transformada no vinho. Ela é passada por um processo. E eu creio e eu vejo isso em nós, eu vejo isso na igreja. A gente passou por esse processo nesse último ano. Muitas coisas não saíram, por exemplo, como a gente imaginava, mas a Bíblia sempre nos deixa alerta, sempre nos deixa vigilantes, sempre nos deixa de uma forma preparados. Então nós fomos transformados nesse último ano. Você chegou aqui, você saiu mais forte. Você sobreviveu, você passou. Teve gente que pegou Covid, teve gente que nunca pegou. Eu até o momento eu nunca peguei, mas se for para me pegar, a minha vida vai continuar para glorificar o Senhor. E a sua você também tem que ter essa mentalidade. Então você está mais forte, você superou isso. Respire comigo, faça assim, ó. Respire. Imagine quantas pessoas pararam de respirar desse último ano para cá. Isso aconteceu, seja Covid ou seja alguma coisa. Mas se você está tendo o privilégio de respirar, de estar vivo, estar aqui na casa do Senhor para adorá-lo, para se encher do Espírito Santo da sua palavra, valorize isso. Valorize aquilo que Ele está te proporcionando, uma nova chance que Ele está te dando, uma nova oportunidade que você tem. Porque nós buscamos a Deus sempre para isso, Ele sempre tem algo novo. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então a gente toma posse dessa palavra, a gente toma posse disso para esse ano. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Então esse é o lema para esse ano. Esses sinais acompanharão
os que creem. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 16, versículo 17. Marcos 16, versículo 17. Também estará aqui na tela. E eu quero que você faça algo diferente a partir desse ano. No momento que está aqui de uma pregação, de uma ministração, no louvor também, é um momento que você tem que buscar ao máximo se conectar. Você está aqui para prestar um culto racional a Deus. Um culto racional é que eu estou aqui porque Deus ele quer falar algo para a minha vida, eu tenho que me conectar e focar nele. Então algo que eu desafio você para esse ano é, sempre tenha algo para anotar, seja no seu celular, um caderninho, porque Deus ele vai falando direto com a gente aqui, no momento de uma oração, de um louvor, acontece alguma coisa e tudo. Então sempre tem essa prática de você anotar o que Deus faz na sua vida, o que Ele está trazendo de mensagem para a sua mente. E do que nós vamos ministrar aqui, muitas pérolas que é lançadas da palavra de Deus, cria esse hábito. Além do hábito de ler a Bíblia todo dia, aproveite o momento que a palavra está sendo pregada, porque Deus vai falar com você e guarde e anote isso. Amém? Essa dica é fundamental para o seu crescimento espiritual também. E Marcos 16, versículo 17 fala: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quem crê, dá um glória. E ele diz assim, em meu nome, Jesus está declarando, em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Nesse momento eu queria que você estendesse as mãos aqui para o altar, para a minha vida, eu queria que você orasse por mim. Eu como pastor aqui dessa igreja, eu queria que você orasse, declarasse algo que vem na sua mente, no seu coração, para que Deus me dê sabedoria e discernimento para continuar em mais esse ano, mais um trabalho, e para que Ele venha me usar através dessa igreja, que Ele venha me usar para abençoar a sua vida também, ensinando da palavra de Deus. Então eu queria que você declarasse algo sobre a minha vida nesse momento. Obrigado, Jesus, obrigado pelos membros dessa igreja, aqueles que nos visitam hoje, aqueles que estão aqui conosco, Deus. Obrigado por cada oração, eu recebo a sua oração, eu creio. E Pai, eu te peço que Tu venha fazer o Teu mover sobrenatural sobre as nossas vidas, Deus. Eu te peço, Deus, que os Teus sinais sejam manifestos na vida da Tua igreja, na vida dos irmãos que aqui estão, sobre a minha vida, Deus. Que os Teus sinais se manifestem, que o Teu Espírito Santo nos fortaleça para vencer todo o pecado, todo o mau desejo, todo o engano, toda mentira de Satanás, porque ele é um derrotado, ele já está condenado, mas nós temos vitória e liberdade em Ti, Jesus. E que a Tua igreja entenda isso, viva sobre esse propósito, Deus, de anunciar o Teu Evangelho, de viver essa liberdade para Te glorificar, Deus. Que sejamos santos, Pai, que sejamos irrepreensíveis, Deus, e que nos encontremos preparados para se encontrar com um dia, naquele grande dia que Tu voltar, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Por que Ele nos chamou? Esse é um primeiro ponto para a gente meditar hoje, para entender sobre esses sinais. Por que Ele me chamou? E eu preciso que a igreja entenda algo, que a obra de Jesus Cristo, ela não acabou na cruz. A cruz foi só o momento, na verdade, onde começa essa nova etapa. Porque agora, quem é que Ele levanta para continuar essa obra? Diga, sou eu. Diga para quem está do seu lado, é você. Em Marcos 16, é o último capítulo desse livro, então Jesus está subindo aos céus, vocês vão continuar a partir de agora. Naquela época, eram 11, era para ser 12, né? Porque Judas Iscariotes tinha suicidado, e a gente vê lá que em Atos que entra Matias como o 12º discípulo, mas eram 12 pessoas, 12 significa governo. E ele fala, vocês 2 vão continuar agora, vocês 12 vão continuar esse legado, e havia outros discípulos. Vocês vão continuar essa obra. E ele fala que em meu nome, porque há toda autoridade e poder no nome de Jesus. Vocês expelirão demônios, novas línguas, e ele começa a falar desses sinais. Então, todos aqueles que seguem a Cristo, todos aqueles que vivem da obra de Cristo, que creem em Cristo,
Algum momento esses sinais eles vão se manifestar na sua vida. E talvez ele até já manifestara, mas você nem se deu conta. Ou talvez você esteja ansiando por mais de Deus para que isso seja mais manifesto. Mas nós, quando entregamos a vida para Cristo, o Espírito Santo ele passa a morar dentro de você. E tudo isso que tem aqui, esses sinais, ele quer fluir através da sua vida. Ele quer fluir através de você. Ele quer que você seja aquela pessoa, e você tem que tomar posse disso, empoderada de chegar num lugar, se tem alguma obra das trevas, algum demônio, alguma coisa, ele vai partir em retirada. Às vezes você não vai precisar nem uma palavra, mas só a sua presença ali vai botar ele para correr. Só o fato de você chegar ali. É uma pessoa que está enferma, é uma pessoa que está doente, ore por ela e o milagre pode acontecer. E se também não acontecer, glória a Deus. Mas você exercer aquilo que o Espírito Santo te dá, essa autoridade, de você orar, de você exercer o seu papel. Então, como cristão, esses sinais, eles são para nós. Assim ele nos chamou. E quando você entrega a vida para Cristo, você entende sobre o Espírito Santo, nós temos que entender que ele levanta aqueles 12 e outros discípulos para implantar um reino. Ele quer que nós implantemos esse reino. Que reino é esse, pastor? É o reino de Deus, é o reino dos céus. É o reino espiritual que há de vir um dia e muito em breve para ser totalmente estabelecido na terra. Então nós vamos caminhando com Cristo como discípulos e expandindo esse reino. Não é só na igreja, não é só no momento que estamos aqui, não é só quando o pastor está perto. É você que vai expandir esse reino. É você que vai expandir esse reino dentro do seu lar. Nós temos irmãos aqui que mesmo na pandemia, eles ganharam a vida da família deles para Jesus. Mesmo a igreja parada, porque a igreja não parou, mas a igreja não estava funcionando, estava tudo online, mas ganharam a família para Cristo. Nós temos testemunhas de curas que aconteceram durante essa pandemia. Nós temos testemunha de libertação que também aconteceu durante essa pandemia, de agir de demônio na vida das pessoas. Então muita coisa aconteceu. E o que Deus nos pede é tomar a postura, a posição de ser o embaixador do reino dele. De você ser o mensageiro do reino dele. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai levar a sua vida normal, isso tudo acontece. Mas onde você for, você está para expandir o reino dele. Amém? Você leva essa mensagem de você levar essa luz no meio das trevas. E olha o que diz a palavra aqui em Efésios 1, versículo 4. Efésios 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então, não foi você que escolheu a Deus. Ele primeiro te escolheu. Agora cabe você chegar a esse encontro. A Bíblia também diz que ele me amou primeiro. Então, cabe agora eu chegar a esse encontro e ter isso bem estabelecido na minha vida. Então, ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, diga comigo, em amor, ele diz, nos predestinou para sermos adotados como filho. Aquele que entrega a vida para Cristo, ele é adotado como filho. Se pai e mãe te abandonaram, se pessoas te rejeitaram, você passa a ser filho e filha de Deus. E você tomar essa identidade com muita força e não deixar que nada te engane sobre isso. E essa palavra filho do hebraico, ela significa a alegria da casa. Então o filho, ele vai ser uma alegria da casa. Quando uma mãe está passando pelas dores de parto, passa por tudo aquilo, mas vem a criança, o que acontece? Ela esquece todo o sofrimento porque veio a alegria. E nós também, como filhos de Deus, nós somos a alegria da onde também? Da casa do Senhor. Nós proporcionamos essa alegria para Ele também. E como? Com a nossa vida, exercendo o nosso chamado, sendo discípulo verdadeiro. E uma coisa que tem que se quebrar, igreja, nesse ano, eu vou estar falando mais disso, mas assim, você não é chamado para ser um religioso. Você não é chamado para ser um evangélico. Mudei de religião, era de uma, vim para cá. Então você não é chamado para ser um religioso. Você é chamado para ter relacionamento com Deus. Você é chamado para ter intimidade com Deus e para entender o que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Nós somos chamados para cá, para a igreja, para se reunir, para ter essa comunhão, é para isso. Então nós somos a alegria do nosso Pai, da casa do nosso Pai. E ele continua dizendo, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E aqui ele pontua uma coisa, ele nos escolheu, ele nos adota como filho, mas nós estamos aqui e sempre entender que é para fazer a sua vontade. Deus, ele vai atender minhas vontades em algum momento, tudo ele vai. Porque ele é bom, porque ele é amoroso, e porque se você estiver exercendo a sua fidelidade a ele, você estiver buscando a ele, ele vai atender isso. Mas sempre a vontade dele em primeiro lugar, ele deixa isso muito claro. Algumas pessoas, ela quer Deus por interesse, algumas pessoas querem até sinais por interesse.
A gente vê um exemplo lá em Atos, de um mago chamado Simão. Ele queria ter os sinais do Espírito Santo para ganhar dinheiro. Isso acontece também em várias igrejas hoje, em vários lugares. As pessoas querem manifestar o dom do Espírito Santo para atrair pessoas, para atrair multidão, para aparecer. Mas esse não é o nosso propósito aqui, nem jamais será. Esse não é o propósito que ele chamou. Os sinais é para você expandir esse reino, levar esse reino. E tem muitas também falsas religiões. Uma vez um irmão me perguntou, pastor, eu vi um vídeo de um cara budista, o cara estava levitando lá, estava flutuando no ar, o que era aquilo e tudo. Pode acontecer, pastor? Pode acontecer. Obra das trevas, obras da luz. Então o diabo ele pode dar poder, alguma coisa, tudo para alguém fazer algo sobrenatural, pode acontecer. Mas Deus ele também te dá poder e te faz fazer algo sobrenatural para implantar o reino dele. E entenda, quem está fazendo algo que não glorifica a Deus, de nada serve. Eu vou ser até mais profundo nisso. Eu posso ser bom, eu posso ajudar pessoas, eu posso fazer muitas coisas em prol de outras pessoas, mas eu preciso ser sincero, igreja. Tem que ser para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, não serve para o Senhor. Tem que ser para a glória dele. E quanta gente viu, por exemplo, no final de ano, as pessoas ajudando outras, né? E aquela questão de postar foto e tudo, tá errado, tudo. Deus é tão misericordioso que, na verdade, ele responde à oração dos necessitados. Então, se o cara faz aquilo com a motivação errada, mas a resposta à oração daquele que precisava foi respondida. Porque ele clama a Deus. Qual é o momento que a gente mais clama a Deus, como Pedro falou? É na dificuldade. Então ele responde, mas nós temos que fazer as coisas com propósito, para a glória de Deus e para manifestar o reino dele. Se você crê nisso, diga amém. A gente precisa fechar algo bem concreto na nossa vida. Jesus ele nos ensina a oração do Pai Nosso, é a oração mais conhecida entre todo cristão. Está aqui em Mateus 6. E ele diz assim, ó: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ele está orando aqui e um primeiro ponto que ele fala é: venha o teu reino. Então é estabelecer o reino de Deus. É eu viver o reino de Deus, é eu viver as promessas, é eu viver num padrão bíblico. E ele fala: seja feita a tua vontade, a vontade de Deus acima da minha. Eu coloco a vontade de Deus soberana, ele também vai me abençoar meus planos e minha vontade, mas a vontade dele é acima de tudo, assim na terra como no céu. Então é um entendimento de que Deus ele quer te usar em todo lugar para implantar esse reino, que a igreja, a porta aberta, é a entrada. Você entra, você se edifica, você é transformado, você recebe também mais unção de Deus, mas a porta de saída é para você sair e continuar esse trabalho lá fora. Isso não é uma característica só de pastores, missionários e pessoas que têm função, não. É você exercer simplesmente aquilo que você crê. Eu creio em Deus. Eu creio que Jesus deu a vida por mim. Então, eu também tenho a minha parcela a partir de agora do que eu tenho que manifestar para as pessoas. Porque senão elas vão olhar para você e, na verdade, vão achar você um hipócrita. Como é que tu crê em Deus nisso, mas você faz isso? Como é que você crê em Deus nisso, mas você não tem coragem de fazer isso? As pessoas ficam nessa comparação. É aquele velho ditado: você é a Bíblia que muitos não leem. É você. Nós somos essa Bíblia. As pessoas às vezes não pegam a Bíblia para folhar aqui. Poxa, eu vou ler a palavra de Deus, não. Mas ela vai olhar para a vida do Dilermando, ela vai olhar para a sua vida. Será que ele está vivendo de acordo com a palavra? Então esse cuidado a gente deve ter. E a gente tem outro ponto também que é importante. Quem não sabe o seu propósito, aceita qualquer proposta. Se você não tem a realidade de qual é o seu propósito em Cristo, você vai aceitar qualquer proposta, você vai fazer qualquer coisa. Você vai se deixar levar e ser enganado por qualquer coisa. Então, viva por propósito. E para a gente viver por propósito, eu quero fechar 3 pontos aqui que vão fazer a gente abrir o nosso entendimento nisso para esse ano. E o primeiro ponto é obediência parcial versus obediência total. O que significa obediência? Eu obedecer a algo que me foi determinado. Agora, eu posso obedecer isso de diversas formas. E a forma que eu quero trazer aqui é: eu posso fazer isso de forma total, eu posso fazer isso de forma parcial. E um exemplo bíblico para isso, bem conhecido, é Saul, Samuel e a ordem de Deus. Deus ele deu uma ordem específica para Saul, está lá em 1 Samuel 15. Ele disse o quê? Falou para o seu servo Samuel, que era o profeta, que era o sacerdote, diga para Saul que ele vá e acabe com aqueles amalequitas. Quem eram os amalequitas? Era o povo que vivia querendo destruir Israel. Era um povo inimigo, o povo vivia em guerra. Então Deus ele deu uma ordem bem específica: destrua esse povo. Porque esse povo ele vem para trazer maldição para vocês. E naquela época as coisas funcionavam assim. Mas o que Saul faz na história, que você vai meditar? Ele salva o rei, ele poupa o rei da destruição.
E ele também poupa as ovelhas. E quando Samuel chega para ele, Samuel escuta o barulho das ovelhas. O que é isso aí, Saul? O que são essas ovelhas? E por que o rei está vivo? Não, porque eu poupei as ovelhas para sacrificar para Deus. Aí também vem um versículo que para nós é muito chave. Mais do que sacrifícios, Deus quer obediência. Mais do que sacrifício, eu quero fazer alguma coisa para Deus, eu quero dar alguma coisa para Deus, ele quer obediência. Então Saul, ele foi obediente parcial. A ordem foi bem clara, é para acabar com tudo. E ele poupou. E por conta disso, Saul perde a sua unção. E um detalhe que eu lembro disso aqui é que muitas vezes nós temos essa dificuldade de ouvir e obedecer. Quem de nós, quando era criança, e hoje também acontece, a nossa mãe fica dizendo, vai fazer isso, vai fazer isso. Aí a gente passa o tempo e acaba que esquece. Eu lembro a mãe dizendo assim, meu filho, vai tomar o seu remédio? Aí eu, vai tomar o seu remédio? Aí a gente fica lá, hoje é no celular, né? A gente fica lá no celular mexendo. Meu filho, você já lavou os pratos? Sei o quê? E vai passando o tempo e você não obedece. Ou então você vai lá fazer e você lavou os copos, mas deixou os pratos. Valeu a lavar de louça? Não valeu. Então, a obediência parcial não é o que agrada a Deus, é a obediência total. Então, para a gente manifestar esses sinais, os sinais acompanharão os que creem, é preciso entender que Deus ele também requer obediência total de nós, entrega total de nós. E isso nunca vai ser algo frustrante para a sua vida. Isso nunca vai ser algo que vai te decepcionar. Eu nunca conheci ninguém que buscou em Deus, esperou em Deus e foi frustrado. Eis aqui também um exemplo da minha própria vida. Do que eu esperei, do que eu coloquei diante de Deus, eu nunca fui frustrado. Agora, eu saber esperar, eu obedecer e deixar as coisas acontecerem no tempo dele. Amém? Então, é importante a gente guardar isso no nosso coração, saber o que está sendo falado, ouvir. Quando o esposo fala com a esposa, você está ouvindo o que eles estão conversando? Quando a sua esposa lhe pede algo, marido, quando o contrário também acontece, você está pedindo alguma coisa para a sua esposa, você está ouvindo, você está antenado para poder fazer o que ele quer, para poder obedecer, para poder agradar? Filhos, vocês estão sendo obedientes aos seus pais, vocês estão ouvindo? E eu também pergunto para nós como igreja, nós estamos ouvindo o que o nosso Pai quer de nós e buscando ter essa obediência total? Então essa é uma das reflexões que eu trago para essa noite. E a segunda reflexão é que Deus ele vai ter uma diferença entre intimidade e ritualismo. Essa palavra intimidade, do original do hebraico, ela fala iada. Então iada significa ter essa intimidade, ter esse contato. Ter algo que é muito próximo, ter algo que eu consigo confiar, olhar olho nos olhos e ter aquela certeza. E dois exemplos bíblicos que eu trago, que para a gente manifestar os sinais, a gente precisa buscar essa intimidade, não ter um ritual, é aqui em Oséias 6,3 e Gênesis 4,1. Porque em Oséias 6,3 o profeta ele declarou o seguinte, que nós devemos, o nosso propósito, nós devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Você nunca vai conhecer a Deus totalmente. Ah, pastor, eu já li a Bíblia todinha. Você vai ler de novo ela e você vai descobrir coisas novas. Porque a Bíblia, ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então você nunca vai conseguir conhecer a Deus totalmente, ao menos quando a gente estiver lá na glória. Mas a intimidade com Ele vai me dar acesso a coisas maiores, vai me dar acesso à manifestação dos sinais. E aquela frase que é bem conhecida, Deus, ele não tem favoritos. Ele não gosta mais da Dona Ivaneide, ele não gosta mais do Dilermando, ele não gosta mais da Wanda, ele não tem favoritos. Mas Deus, ele tem íntimos, aqueles que são mais íntimos. E se você for mais íntimo, mais dele vai ser derramado sobre você, porque você está buscando ele, você quer ter obediência e você quer fluir no Espírito Santo. Quantos querem mais fluir do Espírito Santo nessa noite? Nós devemos buscar isso, buscar entendimento sobre isso. Então você não está aqui, eu volto a esse ponto, para aprender a viver uma religião. Ah, eu vim para aprender a ser evangélico. Não, você está aqui para aprender a ter relacionamento com Deus. Agora, existem doutrinas, existem dogmas, coisas que vão te dar um direcionamento de como viver isso? Sim, existe. Existem coisas que vão ser ensinadas para que você não caia no pecado, que você não caia mais em ilusões e mentiras que você vivia antes. Sim, isso vai ser ensinado, mas o que Deus mais quer de nós é essa comunhão e essa intimidade. E o exemplo que eu trago de Gênesis, o primeiro deles é que Deus todo dia vinha visitar Adão para ter o quê? Relacionamento com ele, comunhão com ele. Olha o privilégio que Adão tinha. Mas em Gênesis 4:1 fala de intimidade, agora eu trago a intimidade de um casal. É o momento que Adão e Eva, eles têm o momento deles de relação sexual e geram o seu primeiro filho. Então, um casal, no padrão que Deus espera de nós, você espera viver aquele momento. Você se guarda para aquele momento. Ah, pastor, mas eu já tive relação sexual. Não importa. É a mesma coisa. Você agora se guarda para viver aquele momento
no seu casamento. E você que não viveu isso ainda, você se guarda para isso. E quando você vive aquilo, você celebra aquilo, há aquela união completa, ali é um momento de plena intimidade. É só você e a sua esposa, só você e o seu esposo. Então você vive aquilo de plena intimidade, o que acontece ali cabe a vocês. E o que eu quero refletir com a igreja com isso é que Deus, Ele também quer ter esse nível de intimidade conosco, de eu ter o meu lugar secreto com Ele, de eu priorizar Ele, de eu querer ter um momento ali só com Ele para ouvir a Ele. O que tu quer falar comigo, Deus? O que tu quer para a minha vida, para o meu coração? Como é que vai ser esse dia, como é que vai ser esse ano? Ele quer que você busque a Ele. Ele nos chama para buscar Ele. É por isso que a Bíblia fala que quando entregamos a vida, nós somos filhos. E o filho, ele quer estar onde? O filho vai crescendo, vai aprendendo tudo. Ele quer estar com os pais, ele quer estar naquela presença ali. Ele quer aprender, ele quer ouvir. Ele quer olhar e se espelhar para o seu pai. Então Deus, ele também quer essa intimidade com você. E é por isso que esse ritualismo, ele tem que ser quebrado. Então intimidade, a diferença para o ritualismo é essa. Porque no ritualismo a gente cria uma aparência cristã. A gente cria uma prática cristã que vai gerar algo para a visão dos outros. Então a pessoa pode até olhar para você e dizer, você tem cara de crente. E sabe uma das coisas que eu mais gosto quando alguém fala para mim? A pessoa diz, às vezes chega para mim e diz, rapaz, você não tem cara que é da igreja. Opa, obrigado, irmão. Que bom que você não percebeu isso. Porque eles atrelam muito ao quê? Ao seu exterior. Você não tem cara que é crente, você não tem cara que é evangélico. Muitas pessoas chegam para mim e dizem isso. Vamos se conhecer? Vamos conhecer de Deus? Você quer saber o que Ele fez na minha vida? Então eu não procuro criar uma imagem que vai aparentar somente o meu externo. A gente tem que andar com decência e tudo. Mas a pessoa vai olhar para mim, se ela vai acreditar uma coisa ou não, eu sei o que eu carrego. Eu sei a minha porção, eu sei a minha identidade. E é isso que você tem que ter firme na sua mente, firme na sua caminhada com Deus. Quem está aqui nos visitando pela primeira vez? Faz só assim com a mão. Pronto. Como é o seu nome, minha querida? Juliane? Daniele. Pronto, Daniele. Se eu chegasse para você, quando saísse aqui do culto, e lhe pedisse 10 mil reais emprestado, como é que você reagiria? Estou lhe conhecendo agora, nunca nos vimos, ia parecer estranho, né? Provavelmente você não ia me emprestar. Se você me pedisse, eu também não lhe emprestaria. Eu ia procurar lhe ajudar de alguma forma. Mas nós não nos conhecemos. Nós não temos intimidade, não é verdade? Então nós vemos para a igreja para construir isso. E a reflexão que eu trago com a igreja é, como é que eu quero pedir coisas a Deus se eu não busco intimidade com Deus? Como é que eu quero receber algo de alguém que eu não construo uma intimidade com esse alguém? É a mesma coisa minha com a Daniela. Eu não conheço a Daniela. Então chegar para ela e pedir 10 mil reais emprestado. Quem é você? Por que você quer dinheiro? O que está acontecendo? Vixe, pastor, já vai começar a me roubar. É a primeira coisa que eu pensar, né? Mas brincadeira. Mas o ponto é esse. Como é que eu vou pedir algo para alguém que eu não tenho uma intimidade? Então nós precisamos ter essa intimidade. E a igreja entende o seguinte, Deus, Ele ouve as suas orações, Ele tem prazer quando você conversa com Ele. E como é que tem que ser minha oração, pastor? Basta você abrir a boca e falar com Ele. Ele tem prazer de ouvir você falando com Ele. Agora, você quer ter orações respondidas, você quer fluir mais nesse Espírito Santo, manifestar nesses sinais, então cria essa intimidade. Que aí essa relação vai ser fortalecida. Se você está entendendo, diga amém. E Jesus, ele era um cara que tinha muita intimidade com Deus. Ele era o Filho de Deus, ele era o Messias, mas ele era o Verbo encarnado, ele estava na terra como homem, ele sofreu tentação, perseguição, ele sofreu todo tipo de coisa, mas a chave de Jesus era o quê? Ele tinha intimidade. E olha o que diz aqui em João 11. João 11, versículo 41. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Jesus tinha plena certeza que Deus estava ouvindo ele ali. Ele tinha essa plena convicção, eu te agradeço porque me ouvistes. Quando você orar, tenha certeza que Ele te ouve. Agora queira mais, queira ser mais íntimo, queira ser mais amigo. Todo mundo tem o seu amigo mais íntimo, nós falamos aqui de discipulado, nós ensinamos sobre discipulado. Então queira ter aquela pessoa mais íntima, mas queira mais do que tudo isso com Deus, acima de tudo. E sabe por que Jesus estava dizendo isso? Pai, eu te agradeço porque tu me ouviste. Nesse momento aqui, igreja, é o momento onde Jesus, no livro de João, ele faz o seu último milagre. Aqui é o momento que ele ressuscita Lázaro. Todo mundo conhece essa história de Lázaro. Lázaro tinha morrido, já fazia 4 dias, e a família começa a buscar Jesus, Jesus demora para chegar lá, e no caminho até lá acontece muito milagre, mas enfim ele chega. E Jesus, ele é tão o cara de um jeito, que o povo judeu, eles acreditavam que uma pessoa podia ressuscitar em até 3 dias. Quando alguém morria naquela época, 3 dias essa pessoa pode ressuscitar, senão já era, pode enterrar.
E Jesus chega quando? No quarto dia. É até mais uma forma dele dar um cala-boca naqueles religiosos daquela época. Ele chega justamente no quarto dia e ele declara: Lázaro, vem para fora. E a gente tem uma mania de brincar, né? E ele vai vir para dentro, né? Aqueles erros de português que a gente brinca. Mas ele diz: vem para fora, porque naquele momento do vem para fora sai da morte para a vida, sai desse lugar e vem ter intimidade comigo, vem ficar cara a cara comigo. Então ele está dando essa ordem: Lázaro, vem para fora. E o que a gente tem que ter clareza nisso aqui é que tem coisas que Deus vai fazer e tem coisas que nós vamos fazer. E toda pessoa que é religiosa, ela sempre bota empecilho para fazer as coisas de Deus. Toda pessoa que é religiosa, ela sempre bota empecilho, ela sempre vai ter uma dificuldade, ela sempre vai ter um dilema, ela sempre vai ter uma desculpa. Isso é a coisa que religioso faz, porque a pessoa que tem intimidade, ela vai fazer o quê? Com prazer. Eu vou fazer com prazer para o Senhor. Porque eu tenho intimidade com Ele, porque Ele é o meu amigo. Porque eu tenho confiança nele, porque Ele me escuta. Porque Ele atende as minhas orações, então eu vou fazer com prazer. O religioso ele sempre bota empecilho, ele sempre faz uma crítica. E um ponto disso é porque o religioso, ele não vê o ponto de vista de Deus, ele vê o seu ponto de vista pessoal. Quem gosta do mundo são pessoas carnais, que amam o Senhor são pessoas espirituais. E um ponto que é importante sobre isso aqui, igreja, que eu alerto para esse ano, você está começando um novo ano, é que Jesus em Mateus 7, ele diz desse jeito, ó. Tem gente lá, ó, que expulsou demônio, tem gente lá que curou, tem gente lá que profetizou, e essas pessoas chegam diante de Jesus e o que é que ele fala? Aparta-se de mim, pois eu nem te conheço, seus malditos. Ele fala desse jeito para essas pessoas. Desse jeito, pastor, ele fala desse jeito, ó. Expulsou demônio, curou e profetizou. 3 grandes sinais, não é verdade? Mas o que acontecia? Por que elas estavam fazendo aquilo ali? O que estava no coração delas? Qual o intuito delas fazer esses sinais e manifestar os sinais? Porque se você tem o Espírito Santo, em algum momento você vai manifestar os sinais. Mas para quem você manifesta? Quem você quer glorificar com a sua vida? Então Jesus, ele, antes de Lázaro sair daquele buraco, daquela gruta que ele estava lá, ele já ora a Deus, ó, obrigado Deus, porque eu sei que tu me ouves. E aí vem um detalhe que é importante, porque ele ora, ele chama Lázaro para fora, mas depois ele diz assim, ó, agora vão e tire a pedra. E depois ele diz assim, agora vão e tire as ataduras, porque Lázaro estava todo enfaixado, né? E aqui entra um conceito que a gente tem que entender. Deus, ele vai dar a ordem de algo para abençoar você nesse ano. Você crê, diga amém. Agora, ele vai dar essa ordem sobre a sua vida. Ele está decretando isso sobre a sua vida. Agora, cabe a mim também fazer o meu papel. Eu também tenho que ir lá e remover a pedra. Eu também tenho que ir lá e desatar todas as faixas do corpo do defunto que reviveu também. E o que eu quero trazer para a sua vida? Nós temos muitas metas pessoais. É passar num concurso, é a casa própria, é o carro e tudo. Você quer ser abençoado nisso? Deus pode te abençoar. Mas você também vai ter que pagar o preço e correr atrás. Mas quando se trata de igreja, quando se trata de ser discípulo, de não ser um religioso, é porque por essa porta vai entrar todo tipo de pessoa. E que você não pode querer fazer acepção e não querer tirar a atadura daqueles que estão mais feridos. Porque imagine tirar uma atadura de um defunto. Vai feder, não vai? Porque Lázaro estava morto. Ele ressuscitou, mas ele estava 4 dias lá, então ele estava morto. Então, imagina você tirar essas ataduras, imagine você tratar aquela pessoa e tudo. Dá trabalho. Vai ser dificultoso, mas um dia alguém também tirou as suas ataduras, um dia também alguém derramou azeite na sua vida, um dia alguém te tratou. E por que você vai ser egoísta de não querer fazer isso com alguém? Por que você vai ser egoísta de não remover a pedra para alguém chegar até a igreja? E aqui eu também trago uma concepção, por que nós temos cadeiras vazias aqui hoje? Diz, pastor, está jogando responsabilidade, a questão não é isso, meus irmãos, é porque cabe a todos nós trazer pessoas para Cristo. Isso não é função só minha de líderes, é todos nós. Estimular isso para alguém. Entender que só nele vamos encontrar essa resposta, só nele nós vamos encontrar essa cura, só nele vai tirar a gente dessa escuridão da morte, do pecado e nos trazer para a vida, amém? Só nele nós vamos encontrar isso. Então esse exemplo de Lázaro, ele fala muito disso, para a gente guardar isso no nosso coração. E um terceiro ponto que eu trago hoje é que frutos versus as folhas. Então, o terceiro ponto para falar sobre manifestar os sinais é um exemplo de quando Jesus ele amaldiçoou uma figueira. Está lá em Marcos 11, a partir do versículo 12. Eu falei sobre obediência total. Eu falei aqui também sobre intimidade. E o que eu quero falar sobre frutos versus folhas?
Quando Jesus olha para aquela figueira, Jesus ele estava com fome, a figueira ela dá fruto. E ele tem aquela vontade de comer, e ele chega naquela figueira e ele vê que não tem fruto, ele amaldiçoa e ela seca e ela morre. E o que eu preciso lembrar a igreja disso? É porque muitas vezes a gente está muito preocupado com as nossas folhas, mas a gente no final das contas não está dando nenhum fruto. Então a gente precisa dar fruto. João 15 fala que o cristão ele é podado, ele é chamado para dar fruto. Então a gente não deve preocupar, eu volto para a questão com a minha aparência, com as minhas folhas, com os meus títulos, até meus títulos cristãos, alguma coisa que eu posso dizer, não. Deus quer saber, cadê os teus frutos? Cadê os teus frutos dentro da sua casa, dentro da sua família? Cadê os teus frutos no seu trabalho? Cadê os teus frutos no seu bairro? Onde você mora? Por onde você passou? Onde estão os teus frutos? E eu tenho uma coisa comigo muito forte, sempre que eu vou para algum lugar ou que eu viajo, e aqui eu sempre faço isso, é uma coisa para mim natural, porque evangelismo vira algo natural. Onde eu passo, eu sempre busco estar evangelizando alguém. Se eu estou dentro de um avião, se eu vou para alguma outra cidade, eu peço a Deus alguma revelação, alguma coisa, eu tenho que manifestar alguma coisa para alguém. Eu não posso querer ter uma aparência gospel, uma aparência cristã. Eu tenho que mostrar os meus frutos. Eu tenho que mostrar isso para o Senhor, porque Ele também vai me cobrar. Então, o crescimento espiritual, ele vai envolver alguns pontos que eu quero que você preste muita atenção. Olha aqui para mim. Ó. Esse crescimento, ele vai envolver alguns pontos. O primeiro ponto é ouvir. A ordem correta do crescimento. Diga comigo, ouvir. Nós precisamos ouvir a Deus. Nós precisamos entender. Lembra que eu dei o exemplo do filho que a mãe fala, ele não escuta e depois faz errado ou não faz? Precisamos ouvir a necessidade. Se é entre casal, ouvir a necessidade um do outro. Esse é um primeiro ponto. Eu escutar para ter compreensão e assim eu fazer verdadeiramente. O segundo ponto é obedecer. Diga comigo, obedecer. Porque não basta eu ouvir as verdades bíblicas, não basta eu ouvir sobre Jesus, eu também sou chamado para obedecer, para segui-lo, para ter uma vida diferente, para ter uma vida transformada. Então eu também sou chamado para obedecer. E um terceiro ponto é a intimidade. Diga comigo, intimidade. Por que eu tenho que ter essa intimidade? Eu já falei. Porque ele não tem favoritos, ele não tem preferidos, mas eles têm os íntimos. E se você quer manifestar os sinais de Deus, se você quer fluir no maior de Deus, se você também quer ser abençoado, seja o que você quer de Deus, a intimidade ela vai ter que ser necessária para o seu caminhar. Ela vai ter que ser necessária para você fluir. E o quarto ponto, serviço. Diga comigo, serviço. Porque se eu escuto sobre ele, se eu começo a obedecê-lo, se eu tenho intimidade, eu vou também ter que ter alguma forma de servir a ele. Eu vou ter que buscar servi-lo de algum jeito. Se é na minha igreja local, gente, aqui a gente tem vários ministérios que você pode estar atuando. Mas às vezes seu tempo é mais corrido por conta do seu trabalho, nós compreendemos isso. Mas você pode servir lá fora, onde você passa, ajudando, contribuindo de alguma forma. Você pode servir de alguma forma. E o quinto ponto é frutos. Diga comigo, frutos. Porque todo cristão, ele tem que dar fruto. Cristão, ele não é feito para dar folha. Cristão, ele é feito para dar frutos. Jesus, ele fala em alguns momentos sobre o joio e o trigo. Sabe qual é a diferença do joio para o trigo? E a Bíblia diz que vai chegar um momento que ele vai separar. Ele vai olhar para a igreja, ele vai separar o joio do trigo, ele vai separar ovelhas de bode, ele vai fazer isso. Sabe qual é a diferença do joio e do trigo? É porque os dois ele têm a mesma aparência. Se você pegar um joio numa mão e um trigo numa mão, você vai olhar assim, você vai se confundir, é a mesma coisa. Mas quando você amassa ele, quando você espreme o joio e o trigo ele vai dar sementes. O trigo ele vai deixar uma semente, ele vai produzir algo. Enquanto o joio vai só virar farelo, não vai servir para nada. Essa é a diferença do joio e do trigo. E nós somos chamados para ser o que, igreja? Trigo. Nós somos chamados para o quê? Dar fruto. Então é por isso que você está aqui, é por isso que você vai viver esse ano para a glória de Deus, amém? E eu quero que você pense comigo agora, reflita você mesmo. Quem você era antes de Jesus? Antes de ouvir falar de Jesus? Quem era você antes de ouvir falar de Jesus? O que você é agora? E diante do que eu estou ministrando aqui, quem Ele quer que você se torne? Quem você era antes? Quem você é agora que se encontrou com Ele? E quem é que Ele quer que você se torne? Você sabe as respostas disso. Eu sei que antes de Cristo, eu podia até ouvir Ele, conhecer Ele de ouvir falar, mas eu não conhecia Ele verdadeiramente, eu não tinha um encontro com Ele. Eu sei que diante de Cristo eu tinha muitas práticas erradas. Eu sei do meu passado de pecados, de drogas, de situações que eu vivi. Mas eu me encontrei com Ele e até o meu desejo sobre essas coisas foram quebrados, porque Ele me preenche
com algo que é mais precioso. E eu não vou mais sentir falta dessas outras coisas. O que Ele quer de você agora? O que Ele quer de você agora, igreja? Primeiro ponto, decida ouvi-lo, decida obedecê-lo, decida ter essa intimidade e decida de alguma forma também servi-lo. Mas o primeiro ponto que eu quero para você é, abra seus ouvidos, ouça a palavra de Deus, ouça as pérolas que está sendo lançada aqui para você viver melhor e viver melhor com Deus. E não no engano desse mundo, amém? Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu deixei essa reflexão, eu não sei quantos dias eu vou viver. E sinceramente eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Mas o que eu quero é no dia que eu viver, eu declarar como fez o apóstolo Paulo. Isso é uma coisa minha. Eu quero poder dizer que eu combati o bom combate. Eu quero poder dizer que eu completei a carreira. Eu quero poder dizer que eu guardei minha fé. O apóstolo Paulo ele declara essas 3 coisas na sua última carta, escrevendo a Timóteo, porque ele entendeu que ali era o final da vida dele. Combati o bom combate. Qual é o bom combate? Eu sei que por onde eu passei, depois que eu tive meu encontro com Cristo, porque eu até preguei de Paulo recentemente, ele era um cara religioso, ele era um cara cheio de pecados e teve a sua vida transformada, caiu as escamas dos olhos dele. Mas eles falam, agora eu combati o bom combate, porque eu preguei esse evangelho por onde eu passei. Eu completei a carreira, porque ele entendeu que chegou o final da carreira dele. Tudo que ele já tinha feito, ali era o momento dele ir para a glória, definitivo. E ele guardou a fé. Então diga assim comigo, eu escolho combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Nós devemos trazer isso. Salmo 116, 12 diz assim, ó, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que eu posso dar a Deus por tudo que Ele me proporciona? Vida. Você tem um alimento em casa, você tem um familiar seu ainda vivendo com você, você tem uma profissão. Ou talvez o negócio esteja bem difícil, mas pelo menos você está vivo, você chegou aqui. E você pode sair daqui com uma outra perspectiva. O que eu posso dar para o Senhor diante de tudo que Ele tem feito por mim? E aqui eu entro no ponto da evangelização. O que eu posso dar pelo Senhor? O que eu posso fazer pelo Senhor? O mínimo que eu posso fazer é anunciar Ele para outras pessoas. E não sei se vocês sabiam, mas os maiores evangelistas são mulheres. Tem mulher aqui nessa igreja? As mulheres são geralmente as maiores evangelistas, porque elas são mais sensíveis, aquebrantadas. Então, aquilo que acontece na vida dela, ela se abre mais para o agir de Deus no coração dela. Mas, homens, isso serve de exemplo para nós, amém? Então, as mulheres, elas geralmente são as maiores evangelistas. Quem também é maior evangelista? Os jovens. Tem jovens aqui? Porque a Bíblia diz que o jovem ele tem a força, ele tem a disposição, ele tem a coragem. Um jovem com o propósito correto, ele vai longe. Por que tem muitos jovens se destruindo e fazendo coisa errada aí? É porque ele não tem uma identidade definida, ele não tem um propósito definido. E o que a gente tem que fazer enquanto igreja? É anunciar isso para ele. Eu não vejo a hora de voltar às aulas, porque a gente passou muito tempo aí evangelizando nas escolas. Todo mês a gente estava nas escolas, anunciando sobre Cristo, gerando esse entendimento sobre eles. E tem pessoas que estão aqui hoje porque em algum momento a gente passou pelas escolas. Você pode fazer assim com a sua mão, se você foi uma dessas pessoas? Amém. Algum momento a gente foi lá e anunciou isso, então é dar o propósito correto para essas pessoas. E outra pessoa também que é um excelente evangelista, é aquelas pessoas que Deus fez um grande milagre na vida delas. Pessoas que venceram drogas, pessoas que venceram vícios. E quem já viveu um milagre de Deus na sua vida? Faz assim com a sua mão. Então tá cheio de evangelista aqui. Está cheio de pessoa aqui para anunciar o evangelho, está cheio de pessoa aqui para pregar essa palavra. Pastor, eu não sei o que dizer, eu não tenho entendimento ainda da Bíblia. Pois fale o que Deus fez na sua vida, fale o que Deus fez através de você. Fale o que Ele trabalhou dentro de você, o que Ele te curou, o que Ele te sarou. Esse é um dos maiores testemunhos que você pode fazer. Aleluia! Porque mergulhar na palavra vai ser algo natural quando a gente vai tendo intimidade com Deus. Mas falar o que Ele faz já é o básico, já é o padrão. E as pessoas querem isso. As pessoas estão olhando para você e elas querem isso. Poxa, como é que é Deus com você? Eu vejo que você é diferente, tem uma coisa diferente. Eu quero experimentar isso. As pessoas querem isso que você tem. Agora você tem que valorizar e deixar que isso cresça. 2 elementos que são fundamentais para isso é o crer e o nome de Jesus. Então, voltando para Marcos 16, 17, para fechar de hoje, ele disse assim, ó, aqueles que creem, quem crê aí dá um glória a Deus.
Aqueles que creem, ele diz assim, em meu nome. O que ele quer dizer com isso? Porque nós primeiro temos que crer em Deus, crer em Jesus como nosso único Salvador, entregar a vida para Ele e ter essa convicção. Esse é um primeiro passo para eu manifestar esses sinais do Espírito Santo, eu crer. Mas ele fala que agora, em meu nome, é porque o que eu for fazer, eu vou falar em nome de quem? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai todo o demônio da vida dessa pessoa. E assim acontece. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E a Bíblia é mais profunda, porque ainda que alguns não creem, vai chegar um dia que toda a língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar para declarar que só Ele é o Rei, só Ele é o Senhor. E você já tem esse privilégio de fazer isso agora. Você já tem esse privilégio de declarar isso agora. E anunciar para aqueles que ainda não têm esse entendimento. Então, eu preciso crer e eu preciso entender o nome do Senhor. E lá em Mateus 6, ainda na oração do Pai Nosso, Jesus diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A gente só vai santificar quando a gente tem intimidade com o nosso Pai. Se eu não tenho intimidade com o meu Pai, eu não vou santificar o nome dele, eu não vou priorizar ele. Então, isso aqui que Jesus está falando é coisa de gente que tem intimidade com Deus. Ele diz Pai Nosso, depois ele diz santificado. Eu só vou santificar, eu só vou glorificar se também nesse primeiro momento eu tiver essa intimidade. Então, Jesus ele também está ensinando isso aqui nessa oração. Então, o que é que o nome de Jesus é capaz de fazer, igreja? Olha o que é que o nome de Jesus é capaz de fazer. Primeiro ponto, o nome de Jesus é capaz de salvar. Ele é capaz de salvar uma pessoa das suas prisões, dos seus vícios, seja do que for que você acha que precisa ter vitória, Jesus ele é capaz de te salvar e resgatar nisso. Basta que você dê um sim e se entregue para Ele. Ele tem esse poder para salvar. Jesus também, ele tem o poder de operar milagres, de operar esses milagres na vida das pessoas. Eu mesmo já tive cura na minha vida, e que coisas que não foi por remédio e tudo, foi simplesmente um agir do Espírito Santo. Agiu na minha vida e me curou. E eu sei que tem várias pessoas aqui que têm testemunho para compartilhar sobre isso. Então ele tem poder para operar milagres. Em nome de Jesus, o milagre vem. Jesus também, o que devemos fazer em nome de Jesus? Se ele salva, se ele opera milagres, o que a igreja deve fazer em nome de Jesus? O primeiro ponto, igreja, orar. Nós devemos orar em nome de Jesus, nós devemos cobrir nossa família em oração em nome de Jesus, a nossa igreja, aqueles que nós amamos e os nossos inimigos também. A Bíblia diz que a gente tem que orar pelos nossos inimigos, não é só porque é bonzinho quem eu gosto não. Porque essa oração pelo seu inimigo vai transformar o coração dele em nome de Jesus, amém? Nós devemos nos reunir nos discipulados, nas células e nos cultos, a gente deve fazer isso em nome de Jesus. Enquanto eu for pastor dessa igreja, para onde eu for, eu sempre vou querer que tenha uma cruz na parede. Esse aqui é o meu símbolo. Já pediram para tirar, eu disse, não, eu quero sempre que tenha uma cruz, porque é para as pessoas virem para cá e sempre olhar e lembrar de Jesus. Que é a primeira coisa que a gente lembra, né? Jesus. Então, onde eu for, eu sempre vou querer ter uma cruz de fundo, porque nós nos reunimos, é por Ele. Nós estamos aqui, é por causa dEle. Você não está por aqui por causa de Lermã, de Igreja da Paz, nem por nada que acontece aqui em cima, tudo você está aqui por causa de Jesus, amém? Nós devemos também fazer em nome de Jesus glorificar as coisas que acontecem, testemunhar isso, dar graças a Deus. E aqui entra um conceito que é importante, tem gente que vai fazer uma burrada, e ainda diz assim, graças a Deus. Vai fazer uma coisa errada, e diz graças a Deus. Em nome de Deus. Então assim, cuidado com a blasfêmia, porque isso é perigoso e isso traz maldição para você. Graças a Deus, porque Ele é bom, graças a Deus porque Ele me resgatou, graças a Deus porque Ele me curou, graças a Deus porque eu posso ter confiança plena nele e não ter medo de nada, graças a Deus por isso. Nós também devemos pregar o Evangelho, que esse é o tema principal daqui. Os sinais vão acompanhar você para que você pregue esse Evangelho, para que você, por onde passar, você anuncie isso. Esses últimos tempos que nós vivemos, nós estamos vivendo os últimos dias, Jesus ele quer salvar a todos. A palavra está sendo pregada para que todos se salvem. Gente, falta bem pouquinho para que o Evangelho seja conhecido em todo o mundo. Falta bem pouquinho. Se não me falha a memória, são 264 nações que falta para ser espalhado toda a palavra de Deus no mundo. Mais de 7 bilhões de pessoas, né? E essa é uma das profecias para que Jesus venha voltar e levar a sua igreja. Então, olha um pouquinho que falta. De 7 bilhões, 264 nações, se não me falha a memória. Falta muito pouco. Ele quer salvar a todos, mas ele vai salvar a todos? Infelizmente não, porque depende da gente. Porque vai depender da nossa decisão de querer ser salvo por Ele, mas também vai depender da nossa decisão de querer levar o Evangelho para salvar outras pessoas.
Tanto é a decisão de quem quer aceitá-lo ou não, mas também a decisão de eu anunciá-lo ou não. De eu ver a pessoa sendo condenada para o inferno e eu querer anunciar Cristo para transformar a vida dela, ou eu simplesmente fechar meus olhos e deixar acontecer. Essa é uma decisão que todos nós tomamos, todo dia, que você está tomando agora. E olha o que aqui disseram sobre Jesus, os escribas e os fariseus. Disseram assim, sem dúvida, este homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então por que todo mundo cria em Jesus? Porque ele realizava muitos sinais. E quem é que ele chama para realizar esses sinais agora? Diga assim, sou eu. Diga para quem está do seu lado, é você. É você. É você mesmo que ele chama para realizar esses sinais. Eu quero agora que você coloque a sua mão direita sobre a sua cabeça. Se você não tem um braço direito, coloque o braço esquerdo. Se você não tem os braços, crê de coração. Amém? Eu vou fazer um ato profético agora. Eu vou falar um sinal e você vai declarar, esse sinal está sobre a minha vida. Esse versículo ele fala de sinais, e nós vamos declarar isso. Esses sinais estão sobre a minha vida. Em meu nome expelirão demônios. E a igreja diz, estes sinais estão sobre a minha vida. Jesus disse, em meu nome falarão novas línguas. E a igreja diz, estes sinais estão sobre a minha vida. Em meu nome pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Estes sinais estão sobre a minha vida. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Se você crê, aplauda o nome de Jesus. Você declarou isso, é pela fé, é a palavra que fala que esses sinais eles vão te acompanhar. Então é simplesmente agora manifestar isso. E eu fecho a minha ministração de hoje, te lembrando que você não desiste de fazer a obra de Deus. Você não desista de fazer algo para Deus, ainda que tudo possa parecer difícil. Jesus ele fala que os campos estão brancos, mas na verdade os campos eles já estão ficando em amarelo. Porque os campos brancos ele está falando o quê? Tem muita gente para ser ganha aí. Tem muita gente para ser ganha para Cristo aí. Mas na verdade os campos já estão ficando em amarelo, porque a igreja ela precisa cada vez ser atuante, ser operante lá fora. Você exercer isso, você exercer o seu chamado nisso. Então a gente tem que levar esse evangelho e atrair as pessoas para a presença de Cristo. E Jesus ainda diz assim, se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que desejarem e vos será concedido. Quer resposta de oração? Permaneça em Cristo e que a palavra dele permaneça em você. Aí você vai ter cada vez mais resposta de oração. Ele falou para Isaías, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías respondeu, eis-me aqui, envia a mim. E lembra que em Isaías 6, quando ele olha para Deus, Isaías ele reconhece o seu pecado, eu sou pecador, eu sou um homem de lábios impuros. E o anjo vem e taca brasa na boca dele e diz, cala tua boca, agora tu é uma nova pessoa, eu estou te dando agora identidade, eu estou te dando propósito, eu estou te dando uma nova vida. Agora eu pergunto, quem é que eu vou enviar? Isaías diz, eu vou para essa missão. A minha vida já não importa mais. E eu pergunto, igreja, a quem enviarei? Quem há de ir por Deus aqui nessa noite? Diga, eu vou.